Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Acho que ainda é bom dia, né? Entrei um pouquinho mais cedo. Paz do Senhor Jesus. Meire, Rosa, Sueli, Aline, Desiri, Rosana Lobão, saudade, Rosana, das nossas orações da manhã, juntas, muita saudade. Mas eu creio que o Senhor está preparando momentos para a gente estarmos juntas novamente. Como que você está? Como passou? Restabeleceu do Covid? Está bem? Renato, toda a sua família? A gente tem colocado você e toda a sua casa na presença do Senhor. Temos crido que Deus tem vindo ao nosso encontro, tem ouvido a nossa oração, né, irmãos? Senti falta das orações no sábado e domingo, mas eu creio assim que Deus está dando essa estratégia para nós, né? De estar fazendo de segunda a sexta-feira, estar juntos, participando, orando, clamando para o Senhor Danilo, Simone, Mariluza. Que Deus abençoe a todos, né? O Senhor venha ao encontro de todos os nossos irmãos. Malu, Pai do Senhor Jesus. Eu acredito que Rosa, Cristina entrou. Renato ainda não entrou. Eu creio que os irmãos, como eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Então demora um pouquinho para os irmãos entrarem. Mariluza, Pai do Senhor Jesus. Irmã Miriam, glórias a Deus, irmã Miriam, pela sua vida, pela sua casa. Hoje nós vamos falar sobre alguns versículos no Salmo 119. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, Salmo 119. Vou estar falando alguns versículos, em especial do 1 ao 9, versículo 1 ao 9. A Senhor missionária Ana Selma, Lidiane, Meire, nós tivemos ontem com a Camila e o Marcos Paulo, nós tivemos um bom período falando da palavra do Senhor, e também o Marcos e a Camila, que a irmã Sueli deu a indicação para a gente estar orando, né? Hoje eles vão vir na parte da tarde, não deu para vir ontem, então eles vão estar vindo para a gente fazer a última volta da campanha, crendo que Deus está cuidando dos nossos irmãos. A paz do Senhor, irmã Cleide. E nós temos um testemunho muito bonito da Bianca Bertolini, e ela vai estar entrando na quarta-feira para dar esse testemunho. Como eu disse, a gente vamos fazer até um teste hoje. Vou avisar os irmãos, Pai do Senhor e Mãe Edvanda, que nós vamos fazer um teste, como fazer para fazer a chamada do irmão que quer entrar, dar uma palavra, um versículo, contar um testemunho. Então nós vamos estar abrindo esse espaço, e como é novo para nós, tanto para vocês que vão entrar, quanto para mim que vou estar fazendo a chamada, convidando. Então quando eu entro na live, aparece lá, convidar. Antes de entrar, tá lá um verdinho. Vocês podem notar que do lado aí de vocês tem uma carinha verdinha, né? E ali, quando vocês clicam, eu acredito que vocês vão aparecer junto comigo na tela. Então hoje eu vou estar fazendo esse teste para que na quarta-feira, a hora que a nossa irmã Bianca entrar, a gente já está sabendo como a gente vai fazer, tá, irmãos?
Então a gente vai fazer esse teste mais tarde, não vai ser agora, no horário da live. Eu coloquei aqui na sombra, mas o sol tá meio forte aqui, mas amém, glória a Deus. Gente, a paz do Senhor, irmã Márcia. Então a gente vai estar fazendo esse teste para os irmãos que forem participar depois, a gente saber como que vai funcionar, né? E na quarta-feira, então, a Bianca vai entrar, não sei se a gente vai... Eu entrando e depois a Bianca ou a pessoa que vai testemunhar entra depois, ou se antes de eu entrar eu já clico, porque aparece essa opção antes de eu entrar, clicar para convidar a pessoa. Então a gente vai estar fazendo esse teste para ver como que vai funcionar. Se é antes de eu saudar os irmãos ou se durante dá para a gente fazer esse processo aí. Então, como é tudo novo, a gente vai fazer esse teste. Amém, irmãos? Então, os irmãos fiquem tranquilos, que a gente não vai fazer agora, mas a hora que aparecer eu clicando aí, a live tocando o sininho para vocês, é o teste. Amém? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livra de todo mal. Grande é a fúria. Tenho sentido assim muita oposição, mas o Senhor, Ele é conosco. Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele nos livra. E isso que importa, né, irmãos? A gente saber que nós estamos embaixo da proteção do Senhor, das mãos de Deus. Porque nós estamos aqui para falar a palavra do Senhor, palavra genuína, pura, verdadeira. O intuito é esse, né? Nós estamos crescendo espiritualmente, conhecendo a palavra do Senhor. Então aqui no Salmo 119, nós vemos que o autor desse salmo, ele elogia a palavra de Deus e usa os termos lei, caminho, mandamentos, preceitos, juízos, decretos, palavra, testemunhos, veredas, outros termos que ele usa dentro dessa passagem, então, do Salmo 119. São 176 versos, é um salmo, é o maior salmo da Bíblia. E aqui, todos esses 176 versos, ele nos convida a seguir a sabedoria revelada pelo Senhor. E nós sabemos que merecem ser observado e destacado, né, irmãos? Essa palavra, mas como é muito extensa e o tempo aqui ficaria muito, né, ficaria demais, então nós vamos juntamente com o Espírito Santo citar alguns versos que o Senhor já colocou no nosso coração. O verso de número 4, ele diz assim: Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então o Senhor, ele ordenou os seus mandamentos para que nós venhamos a cumprir eles à risca. Mas mesmo nós, entendendo que todos nós não conseguimos, né, irmãos? Eu estava comentando ontem com a Camila e o Marcos Paulo, filho da minha irmã Rosa, meu sobrinho, que por mais que nós tentamos seguir os mandamentos todos do Senhor, nós falhamos. Por quê? Porque o único perfeito foi o Filho de Deus e é o Filho de Deus, Jesus. Então ele não teve pecado e foi o único perfeito que andou aqui na terra, que não pecou e que seguiu todos os itens, os mandamentos do Velho Testamento. Ele veio para cumprir, né? Não para mudar, ele veio para cumprir o Velho Testamento e mostrar para nós, então, como agir, como seguir os passos dele dentro do Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil a compreensão, que é da vinda de Jesus e em diante a nova aliança que Deus fez conosco, né? Através do Novo Testamento. Muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade em compreender, precisa estudar, aprofundar para compreender. A minha irmã Rosilda mesmo estava falando que ela estuda o caminho junto com Beto Maia, e que às vezes ela se sente assim,
nervosa na hora de passar a palavra, na hora de falar os versículos que Deus deu. E só existe uma maneira, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que nos dá confiança, que nos encoraja, que nos ajuda. Não tem outra forma. Foi o que eu disse para ela. Ora e peça ao Espírito Santo para te ajudar, a fazer entender e ficar em paz na hora que você vai estar passando, porque é somente Deus que pode fazer isso por nós, né? Não tem outra forma. Então nós vemos aqui que mesmo o salmista entendendo, né, que nós precisamos cumprir esses mandamentos à risca, nós falhamos. Lá no Salmo 14, do 1 ao 3, fala sobre isso. Em Romanos 3, 23, fala sobre nós, né, que nós somos incapazes de merecer a aprovação de Deus pelo nosso próprio mérito. Mas que nós estamos então na época da graça, nós somos salvos pela graça. O Senhor nos fala lá em Efésios 2, do 8 ao 9, que nós devemos nos esforçar para cumprir o que o Senhor ordenou. O que Jesus mostrou, né? O verdadeiro motivo dessa obediência é o amor para com Ele. Está lá em João 14, do 15 ao 23. Então ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então é o amor, irmãos, não existe outra forma. Eu estou aqui porque eu amo a palavra do Senhor. Eu amo falar de Jesus. Então quando nós amamos, nós vamos procurar entender, compreender e viver essa palavra. É isso que o Senhor está falando para nós. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós nos dedicamos com todo amor para Ele. Então, o Senhor Jesus, Ele falou aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não tem outra forma, porque se você não ama, você não tem o desejo, você não quer se aprofundar, aquilo não vai te preencher. Né? É como, vamos fazer aqui um exemplo figurativo, o noivo, quando ama a sua noiva, ou a noiva ama o seu noivo, eles querem ficar próximos, eles sentem falta, sentem saudade, quer um conhecer o outro. E assim é a nossa vida com Deus. Né? Quando nós amamos o nosso Senhor de todo o nosso coração, então nós vamos guardar a sua palavra. Nós vamos entrar na sua palavra e vamos procurar seguir os mandamentos de Deus. Né? Então muitos ainda não conhecem toda a palavra, eu mesmo não conheço, irmãos. A cada dia, né, o Senhor vai acrescentando um pouquinho para a gente conhecer. E muitas vezes nós falhamos ou pecamos por não conhecer a palavra, por não observar os mandamentos de Jesus, de Deus, né? Mas, graças a Deus que nós temos um Deus que nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece. E mesmo nas nossas falhas, né, como nós estamos ainda na época da graça, Ele vem ao nosso encontro e nos perdoa. É o que eu estava falando ontem para Camila e o Marcos Paulo. Falei, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, tão digno da nossa adoração, da nossa honra, da nossa glória, que ainda quando nós falhamos, nós chegamos para Ele, pedimos perdão e nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos perdoa. Nós temos esse livre acesso, né, de chegar até Ele. Ele rasgou o véu ali e nos deu esse acesso, para nós chegarmos com o nosso coração contrito, humilhado, na presença dEle, então, ou adorá-lo, ou pedir perdão, e Ele vai se manifestar a nós, Ele vai vir até nós. Então, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 9, e depois alguns outros versículos que tem dentro desse salmo. Diz aqui, a excelência da lei divina. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, aquele que não peca, que é irrepreensível, que não precisa de uma repreensão, de uma correção, né? Bem-aventurado, é feliz. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração.
de todo o coração, né, irmãos? Então essa é a diferença. Quando nós buscamos o nosso Senhor de todo o nosso coração, nós procuramos cumprir os seus mandamentos. E ele diz que o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpra à risca. Então o Senhor, ele nos deu o mandamento para que nós venhamos a cumprir à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Quando nós observarmos, nós vamos olhar e vamos falar, bom, aqui eu estou acertando, aqui eu estou acertando, ô Senhor, aqui eu estou errando, então me ensina, me ajuda. E aqui o salmista, ele rende graça ao Senhor. Render-te-ei graças com integridade de coração, coração puro, íntegro, honesto, né? Sem enganação. Não adianta eu fazer para me aparecer ou fazer para agradar alguém, não. Meu coração puro, íntegro, perante o Senhor, né? Para que a gente renda a graça de todo o nosso coração. Então, quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, o jovem, nós sabemos que quando nós somos jovens, a gente quer participar de tantas coisas do mundo, quer fazer tantas coisas, e depois, na hora que chega numa certa idade, nós olhamos para trás e vemos que como nós falhamos por não observar a palavra de Deus, né? Então, Jesus, ele disse, aquele que o ama, guarda a sua palavra. E nós vemos aqui que o jovem, ele precisa guardar essa palavra de Deus, porque depois de velho, né, irmãos, a palavra, a Bíblia, ela não foi revelada só para as pessoas velhas que só pensariam na eternidade depois de gastar seus anos satisfazendo os seus desejos egoístas. Mas quando observamos a palavra ainda jovens, nós precisamos e temos, né, essa graça de acertar mais, de não estar fugindo dos mandamentos de Deus. Então nós não traremos tantas consequências sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, porque os nossos atos, as nossas atitudes traz consequências para nós, né? E o Senhor nos ajuda sim, mas as consequências elas ficam. Então aqui nós vemos que é muito mais fácil manter uma roupa limpa do que tirar mancha, né? E nesse verso aqui de número 9, então o salmista aconselha os jovens a manter a sua pureza, serem puros, né? É o que ele fala aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então a palavra do Senhor é que vai manter o caminho do jovem puro, o coração do jovem puro. E aqui no versículo de número 33, o salmista diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Nós que queremos estar com Deus, né, irmãos? Então, com determinação, nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua palavra. E aqui no versículo 62 e 63, o Senhor usa o salmista dizendo assim, ele levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e guardam os teus preceitos. Então aqui o salmista, ele era companheiro, ele era amigo daqueles que guardavam os preceitos do Senhor.
E não é diferente nas nossas vidas, né, irmãos? É claro que nós queremos estar do lado de pessoas que temem a palavra do Senhor e que são íntegras, porque nós vamos nos decepcionar menos. Decepcionar a gente sempre vai, porque o ser humano, ele nos decepciona. Nós mesmos, muitas vezes, nos decepcionamos conosco mesmo. Ou, por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer aquilo? Não é assim, irmãos? Então, se nós decepcionamos com nós mesmos, imagina com o nosso próximo. Mas aqui o salmista, então, ele dizia que ele queria, né, ser companheiro daqueles que guardavam os preceitos do Senhor, que temiam a palavra do Senhor. E isso também transfere para os nossos dias, né, para os dias de hoje. E aqui no versículo de número 127, ele diz assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Então, na busca, né, irmãos, de prosperidade material, que ocupa muitas vezes o nosso tempo e domina os nossos pensamentos, viu isso, mas poucos veem, né, e deveriam ver como o maior lucro que nós temos é observar a palavra de Deus, estudar e se aprofundar, como o salmista aqui. Ele tinha a palavra de Deus como um ouro puro, um ouro refinado, de muito valor, né? Então a palavra do Senhor, ela tem muito valor para nós. Ela nos dá sabedoria, entendimento. Então, quando nós estudamos a Escritura Sagrada, nós temos muito benefício, tanto na nossa vida quanto naqueles que nos rodeiam, porque nós vamos ser melhores, né, meus irmãos? E aqui foi até o título que eu dei: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Então aqui o salmista, ele estimava a palavra de Deus porque ele sabia que ela é pura, né? A palavra de Deus é pura, ela não tem mistura, é sim, sim, não, não. Quando Deus determina, ele faz. Quando Deus promete, ele cumpre. Então nós sabemos que Deus, ele é puro, é santo e é verdadeiro. E a única forma de nós conhecermos é através da sua palavra bendita, que nós vamos observar e vamos entender, né, como nós devemos seguir os nossos caminhos aqui nessa terra tão conturbada, nessa terra que muitas vezes a gente olha e fala: como será o dia de amanhã? Mas graças a Deus, quando nós temos Deus, nós sabemos que o dia de amanhã, ele cuida para nós, que nós não devemos nos preocupar com ele. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra para o nosso coração, uma palavra de sabedoria. São 176 versículos de sabedoria, de entendimento, de graça, e nós precisamos estar sempre observando a palavra do Senhor. Hoje fazem 7 meses que nós estamos com a live, todos os dias, né? Agora nós não estamos fazendo sábado e domingo, mas 7 meses, eu acredito, irmãos, é como aquele filho que está sendo gerado, né, no ventre da mulher. Então eu acredito que aqueles que ainda não tinham tanto conhecimento na palavra do Senhor, está sendo gerado, está conhecendo, e logo mais vai estar aí falando, né? Como aquele bebezinho ali, quando ele sai ali do ventre da sua mãe, ele vai aprendendo primeiro a sugar, né? Amamentar com conta-gota, devagarinho, depois vai crescendo, mingauzinho, aí vem a feijoada, e assim é a nossa vida na presença do Senhor. Nós vamos crescendo, ele vai nos alimentando e a gente vai então caminhando, né? Até nos fortalecer, como o apóstolo Paulo. Ele corria, não por uma coroa corruptível, mas por uma incorruptível, que é a coroa que nos aguarda lá nos céus. É essa que nós caminhamos e corremos, porque nós sabemos que ela nos aguarda. E só temos o poder aqui na terra de correr e vencer e receber essa coroa que Deus tem preparado para nós. Que o Senhor os abençoe. Deus, nessa hora, Pai, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aí online,
Hoje completa 7 meses que nós estamos, ó Pai, firmes na Tua palavra, independente do sol, da chuva, independente do vento, independente, Senhor, das circunstâncias. Muitas vezes a enfermidade bate na porta, muitas vezes, Senhor, o desemprego. Ó Pai, tantas circunstâncias nós já enfrentamos dentro desses 7 meses juntos, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores em Ti. Nós estamos confiando na pessoa certa, que é no Senhor, Pai. Então, o Senhor, Deus, tem vindo ao nosso encontro, tem ouvido as nossas orações, tem estado conosco, Pai, diuturnamente, não tem nos abandonado nem um segundo. Nós queremos Te agradecer, Pai, ainda nas circunstâncias adversas, a Rosana que passou aí pelo Covid, a missionária Selma pelo Covid, tantos, ó Pai, a Pedrina que não tem conseguido entrar, mas que a gente tem conversado, que venceu. Quantos venceram, Senhor? Quantas dificuldades, Pai, mas o Senhor tem estendido as suas mãos e tem vindo ao nosso encontro. Muitas vezes no casamento, na família, Pai, com os filhos. Ó Senhor, quantas situações, Pai, que cada um dos Teus filhos enfrenta, mas são mais do que vencedores em Ti, porque o Senhor fortalece, e quando nós vemos, já ultrapassamos essas barreiras e somos vencedores sim, porque o Senhor segura nas nossas mãos e nos ajuda a atravessar e cantar o hino da vitória do outro lado, como Miriam ali cantou juntamente com aqueles israelitas quando atravessaram o mar, Senhor. Que nós possamos atravessar o mar confiando, ó Pai, que Faraó e seus cavaleiros vão se afogar, Pai, que são os problemas que muitas vezes nos rodeia tão de perto, mas que o Senhor, Pai, estende as mãos e guarda e abre o mar, Senhor, que nós tocamos pela fé, ó Deus, e que os nossos problemas se retiram da nossa frente. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ama vocês, eu amo também. Até amanhã ao meio-dia, em nome de Jesus. Ficam com Deus, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal.